Oi, gente, essa é a correção de ciências, ok? Na página 98, que eu ainda não tinha mandado a correção para vocês, né? A página 98. Então, aí vocês iam ler o texto a seguir e depois responder as questões, né? O pai de Juliana lavou roupas e as estendeu no varal. Entre as roupas lavadas estava a camiseta favorita de Juliana, e a menina queria usá-la para visitar a avó mais tarde. Juliana perguntou ao pai se ia demorar muito para a camisa secar, e ele respondeu: Como hoje está chovendo e frio, vai demorar um pouco. Sim, você terá que escolher outra camiseta para ir à casa de sua avó. Se fosse um dia quente, né? Veja aí que o dia está chuvoso, né? Está frio. Então, mas se fosse um dia quente, a camiseta secaria mais rápido? Explique, né? Então, com certeza sim, né? Se fosse um dia mais quente, a camiseta secaria mais rápido, né? Por quê? Porque com a temperatura mais elevada, o processo de evaporação ocorre mais rápido, né? Então, vocês iam colocar que sim, né? Iam colocar com as palavras de vocês. Quem não colocou dessa forma, né? Colocou de outra forma, mas que tenha o mesmo sentido, não tem problema, né? Às vezes poderiam colocar assim, porque quando tá mais quente, enxuga mais rápido a roupa, né? Ou vocês poderiam sim, porque quando o dia tá muito quente, né? Seca mais rápido, enfim, vocês iam colocar com as palavras de vocês, ok? Mas que tenham o mesmo sentido, tá, gente? Segundo, o orvalho é caracterizado pela formação de pequenas gotas de água na superfície de objetos e plantas em madrugadas sem chuva e frios. Com o raiar do dia, as gotas desaparecem lentamente. Sabendo que o ar é formado por vapor de água, que mudança de estado da água deve ocorrer na formação do orvalho e no desaparecimento das gotas? Então, aí tem a resposta, né? Na formação do orvalho deve ocorrer a condensação da água e no desaparecer das gotas acontece a vaporização, né? Por que isso? Então, a gente sabe que no decorrer do dia a água ela vai se evaporando, né? A água evapora, né? E aí, quando chega a noite, né? Essa água ela se condensa e vira água de novo, né? Então, à noite acontece o quê? Né? A formação do orvalho é a condensação da água. Aquela água que evaporou, ela desce, né? E pela manhã, quando, né, começa a amanhecer, começa a esquentar essa aguinha, né, que tá esse orvalho, ele vai evaporar novamente. Então, à noite acontece a condensação da água, né? E durante o dia, né, que vai desaparecendo, é a vaporização, ok? Terceiro, um botijão de gás de cozinha vem com 13 quilos de líquido em seu interior, né? Vem com 13 quilogramas de líquido em seu interior, que se transforma em gás ao liberarmos a válvula. Aí na letra A, um botijão, ou qual é o nome da mudança de estado que ocorre ao abrir a válvula do gás? Então, veja que ele está em forma líquida, né? E quando a gente abre, né, a válvula do gás, ele faz o quê? A vaporização, ok? Né, em forma de... Qual o nome da mudança de estado que ocorre ao abrir a válvula, né? Ele evapora, né? A vaporização, porque é um gás, tá? Letra B. Um botijão recém-comprado tem a mesma massa que um botijão que está sendo usado há algum tempo. O que é que vocês acham? Sim ou não? Explique. Então, claro que não, né, minha gente? Um botijão que ele foi comprado recente, que não foi usado ainda, ele não tem a mesma quantidade de um que já está sendo usado há algum tempo, né? Então, não. No botijão que já
foi parcialmente usado, parte do gás foi consumido. Assim, o botijão tem uma massa menor, pois há menos matéria em seu interior, né? Então, vocês iam explicar também com as palavras de vocês, né? Claro que não, você ia botar não e ia colocar, né? Por quê? Porque o botijão, que já foi usado, né? Uma boa parte já do gás lá dentro já foi usado, né? E o outro, né, tá ainda cheio, né? Não foi utilizado. Então, vocês podem colocar com as palavras de vocês, ok? Na outra atividade que eu passei ontem, né, sobre misturas, né? Então, vocês iam colocar aí, né, na questão 1, dê 2 exemplos de materiais que são misturas de substâncias e que você utiliza no dia a dia. Aí vocês iam colocar, tem café e o açúcar, né, a água e o açúcar, a água, o sal, né, que é utilizado no nosso dia a dia. O que mais? A gente colocou o óleo e a água, né? Então tá correto isso aí. São duas misturas que são utilizadas no dia a dia. Lembrando que existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas, né? Quem colocou, por exemplo, a água e o sal, a água e o óleo, né, é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque elas não se dissolvem, elas não se unem, né? Você pode mexer a água e o óleo, mas quando você parar ali, vai ficar separada a água do óleo, né? Já o sal e a água, se você misturar, ela vai formar uma mistura homogênea, né? Porque as duas vão se juntar, né? Mas são misturas, ok? Na página 101, né? Iam ler o textozinho, iam responder dois questionamentos sobre a água, né? Vamos lá, aqui, ó. Embaixo, né? Então, eu li o texto, não foi no vídeo. E aí, na letra A, a água da torneira é uma mistura. Por quê? Então, a água da torneira é sim, gente, uma mistura. Por quê? Porque ela é composta de mais de uma substância, né? Como eu falei, a água da torneira, ela não vem uma água sem nada. Ela passou por um processo. Então, foi adicionado ali o cloro, o flúor, né? Alguns componentes para poder fazer com que a água fique limpa e boa para utilizar, né? Então, a água da torneira é uma mistura? Sim. Por quê? Porque ela é composta de mais de uma substância, né? Letra B. Por que não é possível distinguir os componentes da água da torneira? Por que não é possível? Não é possível distinguir, né? Porque a água da torneira, eles são dissolvidos, né? Então, por que eu não posso distinguir o cloro, né? O flúor na água da torneira? Porque eles estão ali diluídos, né? Dissolvidos. Lembrem-se que a água ela é o quê? Um solvente, né? Várias substâncias elas são solúveis em água, né? Quando você coloca na água, ela se dissolve, ela some, né? Como a gente viu, o sal, o açúcar, que são solúveis em água. Quando a gente coloca em mistura, né? Ele vai sumir ali dentro da água. Por quê? Porque a água ela é um solvente, certo? Então, corrijam aí. Na página 102, a gente começou a ver a separação de misturas, não foi? A gente viu que tem condições da gente, quando alguma coisa foi misturada ali, né? Existem alguns métodos de separação, né? A gente viu a catação, a filtração, a separação magnética, a evaporação e a destilação, né? Aí na questão 3, vocês iam responder: imagina uma mistura de água, areia e folhas. Que método você usaria para separar as impurezas da água e por quê? Gente, teve gente que colocou catação, né? Mas a catação, não tem como você utilizar a catação para limpar essa mistura aí não, porque ó, é água, areia e folhas. A folha você pode até
tirar a folha, né, com a mão assim. Mas também não vai ficar limpo. A areia, como é que você vai tirar a areia lá de dentro da água? Vai ser muito difícil através da catação. Não tem como ser a catação, né? Então, o método mais adequado é a filtração, né? Por quê? Ó? Esse método separa a areia e as folhas, que são insolúveis em água, né? Então, a areia e as folhas, elas não se dissolvem na água. Então, o processo mais indicado é o quê? A filtração, né? Porque o líquido, ele vai passar ali e vai ficar o quê? As sujidades no filtro, certo? Então, não é a catação, tá bom, meus amores? Corrijam aí. Quem colocou catação, apaga e conserta. É a filtração, ok? Na página 103, né, a gente viu o método aí de evaporação, decantação e destilação. E aí vocês iam responder: circule qual das misturas a seguir só podem ser separadas pelo processo de destilação. Então, a gente viu que a destilação, ela separa líquidos, né? É quando a gente precisa separar líquidos, um líquido de outro. Como é que eu vou separar um líquido de outro líquido? Está tudo ali misturado, né? Que eu não vejo. Por exemplo, o álcool e a água, que são tudo da mesma cor. Como é que eu vou separar? Né? Então, o método indicado é o que? A destilação, né? Porque como mostra aí a figura e eu expliquei, né? Então, qual desses métodos aí? É a letra C, acetona misturada à água. Porque a acetona, ela é da mesma cor da água. Como é que eu vou separar? Somente pelo processo da destilação. O fubá misturada à água, dá para separar? Dá. Através da filtração, através da decantação, né? Você coloca o fubá, ele não. Se você misturar um pouco de fubá na água e você deixar ele decantar, o fubá vai lá para o fundo da água, né? Vai dar para você separar. Pedaços de plástico misturado a pedaços de ferro. Vai dar para separar como? Através do método da separação magnética, né? Os pedaços de ferro você vai puxar com um ímã e vai ficar os pedaços de plástico, né? E a letra C, cetona misturada à água, é o que você vai poder separar pelo método da destilação, tá? Que vai separar líquido de outro líquido, né? Que é aquele processo todo de aquecer o líquido, ele vai evaporar, né? Depois ele vai passar por um processo de esfriamento e ali aquele vapor vai voltar a ser líquido novamente, que vai ser o líquido destilado, né? Então, essa é a correção da nossa atividade, tá? Né, das páginas que a gente já fez, tá, gente? E vão estudando, que as provas estão perto aí de vir, ok, gente? Tchau, tchau.